A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 7, parte 01, dia 11 de agosto de 2025. A Bíblia Sagrada preenche a necessidade do homem de revelação divina. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se transcende comensuravelmente todas as produções do gênio humano, então devemos naturalmente esperar que seja testada por marcas que evidenciam sua origem divina. Que tal expectativa seja plenamente realizada, procuraremos em algum momento mostrar. Essas marcas não são vagas e incertas, mas definidas e inconfundíveis, e são de tal caráter que o homem não poderia ser o autor delas. As indicações de que a Bíblia é uma revelação divina são numerosas, variadas e conclusivas. Elas são tais que apelam separadamente para pessoas de diferentes gostos e temperamentos, enquanto juntos eles apresentam um caso que ninguém pode invalidar. A Bíblia é fornecida com tais credenciais que somente aqueles cegos pelo preconceito podem deixar de reconhecer que ela é uma mensageira do céu. Eles são de dois tipos extraordinários: milagres e profecias, e ordinários, e estes podem ser distinguidos novamente entre aqueles que são objetivos e subjetivos, um dirigindo a razão, outro capaz de verificação na experiência. Cada um tem a natureza de uma testemunha distinta, mas há um perfeito acordo entre eles, unidos, mas independentes. Necessidade do homem. Podemos muito bem extrair nosso primeiro argumento para uma revelação inteligível e autorizada de Deus a partir de nossa exigência imperativa do mesmo. Apresentamos evidências para mostrar que Deus existe, que Ele criou o homem um ser racional e moral, dotado do poder de distinguir entre o bem e o mal e, portanto, que Ele era originalmente capaz de conhecer a Deus, obedecê-lo e adorar Ele. Mas o homem não poderia obedecer inteligentemente, nem adorar a Deus de maneira aceitável, a menos que primeiro tivesse uma revelação direta dele, de como ele deveria ser servido. Para que haja comunhão entre o homem e seu Criador, ele deve primeiro receber dele uma comunicação de sua mente, prescrevendo os detalhes de seu dever. Assim, descobrimos que, imediatamente após a criação de Adão e Eva, Deus lhes deu um estatuto particular. Ele primeiro os informou o que eles deveriam fazer, Gênesis 2,16, e, em seguida, especificou o que eles não devem fazer. Assim, desde o início, o homem foi feito dependente de seu Criador para o conhecimento de sua vontade, e assim, também, sua fidelidade a ele foi posta à prova. Se tal fosse o caso do homem, em sua glória imaculada, como ele foi feito à imagem moral de Deus, quão maior é sua necessidade de uma revelação divina, desde que ele deixou seu primeiro estado, perdeu a imagem de Deus e se tornou uma criatura caída e depravada. O pecado contaminou sua alma, obscurecendo seu entendimento, alienando suas afeições, viciando todas as suas faculdades. Se um opositor crítico aqui disser, mas agora você está assumindo o que ainda não foi provado, pois você está assumindo a autenticidade de Gênesis 3, onde a deserção do homem de seu Criador é registrada. Deveria ser uma resposta suficiente nesta fase perguntar: que outra alternativa é esta? Apenas isto, que Deus criou o homem em sua atual situação lamentável, que ele nunca esteve em melhor condição. Mas esse conceito não é abominável até mesmo para a razão.
Certamente um Deus perfeito não criaria uma criatura tão defeituosa. Poderia alguém que é infinitamente puro e santo fazer o homem no terrível estado de iniquidade em que agora o vemos? Como, então, o homem se tornou um ser tão depravado? Porque em todo o mundo a humanidade é tão intratável e rebelde que tantos são regulados por seus desejos e não pela razão, que se as restrições da lei e do governo humano fossem removidas e todos tivessem rédea livre, a terra rapidamente se tornaria um jazigo. Durante a primeira metade deste século XXI, apesar de nossa alardeada educação e civilização, esclarecimento e progresso, testemunhamos as provas mais terríveis da depravação humana, e isso em uma escala de enorme magnitude. Longe de ver qualquer indicação de que o homem está lenta, mas seguramente ascendendo do macaco ao divino. Há evidências abundantes para mostrar que a maior parte de nossa raça desceu ao nível das feras. Mas como isso acontece? Se o homem no início era uma criatura sem pecado e santa, além da Bíblia, nenhuma resposta satisfatória é apresentada, nem a filosofia, nem a ciência podem fornecer qualquer explicação satisfatória. Aqui novamente vemos a necessidade urgente de uma revelação de Deus e a luz divina possa ser lançada sobre esse mistério sombrio, para que possamos aprender como o homem perdeu sua felicidade e mergulhou na miséria. O que acabamos de apontar torna manifesto ainda outro aspecto da profunda necessidade do homem de uma clara revelação de Deus. O homem é agora uma criatura caída e poluída. Ninguém que lê os jornais, ou vê na internet, ou frequenta os tribunais de polícia pode questionar isso. Como, então, os olhos inefáveis de Deus o consideram? Como é possível que criaturas caídas recuperem sua antiga glória? Razão em si nos diz que aquele que se rebelou contra a autoridade de Deus e quebrou suas leis, não pode ser levado à sua presença na morte para passar uma eternidade feliz sem que seus pecados sejam primeiro perdoados e seu caráter radicalmente mudado. As convicções de consciência rejeitam tal anomalia. Mas, além da revelação divina, como podemos determinar o que satisfará o Deus, 3 vezes santo? De que maneira uma alma culpada será perdoada? Uma alma pecadora purificada, uma criatura poluída preparada para as cortes celestiais. Todos os esquemas e artifícios da invenção humana falham completamente nesse ponto vital. Na melhor das hipóteses, são apenas um sonho, uma suposição. Você ousa, meu leitor, meu ouvinte, arriscar seu bem-estar eterno com um mero talvez? Amém. Em continuação, glória ao Deus Santo de Israel. Amém e amém.